Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos ao vivo para nossa conversa com a Mirella. Esperar vocês chegarem. Então vamos lá, vamos começar, né? A nossa... Aguardar aqui a Mirella. Oi, Tamara. Olá, Mirella. Sim, tô te vendo. Boa Boa tarde. tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vamos aguardar o pessoal ir entrando, né? Um pouco mais. Isso, vamos aguardar um pouquinho. Tamara, nas outras lives que eu fiz, o pessoal estava reclamando que eu estava muito próxima. Ainda tá aí? Isso, a gente te vê super bem, só que tá muito próximo. Deixa eu ver aqui. Aí, pronto, ficou perfeito nessa distância. A gente consegue te ver melhor. Uhum. Limpa aqui, amor, só um minutinho. O marido tá dizendo que vai limpar a câmera. Certo. Pronto. Ah, tá ótimo. Maravilha. Ah, eu estava super ansiosa, Mirella. Ah, eu também. Eu gosto sempre de conversar sobre isso. Vamos fazer lives. A Ivina tá com a gente. Suelen. A gente veio Boa combinar, tarde, meninas. né, Tamara? Oi? A gente veio combinando de batom vermelho hoje. Sim. Então, Mirella, eu acho que a gente já pode ir começando, né? Que é o tempo que o pessoal vai, né? Que tem muito assunto, tem muita coisa para a gente falar, certo? Sim. Que é o tempo que o pessoal vai chegando, né? Tá ótimo. Quem tiver aqui com a gente, quiser passar esse aviãozinho, né? Para informar mais amigos que a gente já está ao vivo, fiquem à vontade. Ah, eu vou até encaminhar aqui para algumas pessoas também. Pronto. Pronto, também encaminhei daqui. Bom, Mirella, primeiramente, como eu já te falei, volto a repetir, muito obrigada por ter aceito o convite. E eu queria te pedir se você pode se apresentar um pouquinho, né, para as pessoas aqui do perfil que ainda não te conhecem, né? Contar um pouquinho da sua história, né? Quem é a Mirella? Certo. Então, gente, sou a Mirella Damasceno. Tô morando aqui na Inglaterra, na cidade de Manchester. Já morei em outros países, na Espanha, em Portugal, né? Sempre gostei um pouco de diversificar, mudar um pouco. Gosto muito do Brasil, mas também gosto muito de aproveitar os outros lugares também. Eu sou casada, e tô aqui desde agosto, morando na Inglaterra com meu marido. A gente decidiu vir para cá. Antes a gente estava pensando em ir para a Irlanda, depois a gente mudou de ideia em cima da hora e decidimos vir mesmo aqui para a Inglaterra. Já era um sonho que a gente tinha, mas por conta da documentação e tudo mais, não estava sendo viável antes. Então, quando saiu, deu tudo certo, a gente resolveu vir para cá. Perfeito. Mirella, eu queria aproveitar, já que você falou para nós que você teve outras experiências antes dessa que vocês estão vivendo agora da Inglaterra, né? Você poderia me contar, assim, contar para nós, né? Como foi a sua primeira experiência saindo do Brasil? Você já fez intercâmbio? Para onde foi? Como que foi? Pronto, a minha primeira vez que eu fui morar em outro canto, que eu fui ter essa experiência de viver fora do Brasil, eu tinha 19 anos, foi em 2000, foi em 2000, meu Deus, 2012, por aí. E a gente decidiu, eu e a minha irmã, fazer intercâmbio, né? Eu tinha essa vontade de ir, a gente meio que foi numa agência e a gente quer ir para algum canto, a gente sabia nem exatamente para onde a gente queria ir, só queria mesmo ter essa experiência de morar fora. Aí a moça que lá foi super legal com a gente, falou, ai,
é muito bom na Espanha, vocês gostam de praia e tudo. Aí, a gente quer justamente isso. Ela pegou e indicou Barcelona. E aí a gente se programou, meio que em 3 meses eu tranquei minha faculdade. E a gente foi lá para a Espanha, para Barcelona. Então, no caso, eu fiquei com a minha irmã, no primeiro momento, né? A metade do momento eu fiquei com ela e depois ela voltou para o Brasil, porque tinha alguns compromissos daqui e eu fiquei lá. Né? E no começo foi tudo maravilhoso, eu e ela, né? A gente nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez, então foi assim, tudo muito legal, tudo uma aventura muito grande. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, assim, parecia que eu tava num conto de fada, quando eu vi ali tudo bonitinho, tudo lindo, inclusive, depois de muito tempo eu descobri, né, que a gente é descendente de espanhol. E foi, aí eu tinha, gente, que engraçado, né? Parecia que a gente estava voltando ali às origens, realmente, né? Então, foi muito legal. A família que a gente ficou lá no intercâmbio foram muito acolhedores, muito legais, muito simpáticos com a gente. A gente chamou a escola, né? Inclusive, quando a gente foi para lá, a gente nem sabia falar nada de espanhol. A gente fez umas aulinhas particulares antes com o professor. E, tipo, mas já deu segurança pra gente chegar lá falando e tudo mais. E a gente foi perdendo a vergonha. E nesse tempo lá na Espanha, a gente aprendeu super rápido o espanhol. Justamente por ter essa vivência de estar morando fora. Era algo que a gente tinha muito medo, né? Ficava, ai, como assim falar outra língua? E quando chegou lá foi super legal, foi super divertido. Ai, que experiência maravilhosa. E deixa eu te perguntar, Mirella, uma curiosidade. Você ainda é muito jovem, né? Mas imagina, com 19 anos, a primeira experiência de andar de avião, já ir para a Espanha, né? Você sentiu medo? Em algum momento, assim, você pensou em desistir ou não? Você estava realmente decidida a ir? Você teve apoio? Ou teve pessoas que falaram para você e para sua irmã não ir, que poderia ser perigoso? Poderia Sempre compartilhar conosco essa Sempre parte? tem essas pessoas assim que só colocam você para baixo e não incentivam você a conseguir os seus sonhos. Sempre teve, mas a gente não ouviu isso. Eu fingia que nem escutava, fingia que nem era comigo, né? Então, como eu tava tão animada, com tanta vontade, ficava anotando tudo, pesquisando. A minha família, meu pai e a minha mãe, que são as minhas referências, que alguém que eu poderia realmente contar e que eles estavam dando esse apoio, tanto financeiro como emocional. Então, eu pensei, por que que eu vou dar essa atenção toda para quem está desestimulando? Então a gente nem escutou isso, mas claro, teve sim muito comentário negativo. Ai, como é que vai ser lá? Ai, você não vai ficar com saudade da sua família? Será que vocês vão. Como é que vai ficar o teu pai, tua mãe? Será que vocês vão aguentar de saudade? Era tanta coisa, sabe? Que realmente às vezes a gente fica insegura de escutar esses comentários, né? Mas o que ajudou tanto a mim como a minha irmã foi a gente não focar em pessoas negativas, focar em quem estava empolgado junto com a gente, porque tinha muita gente estava empolgada, minhas amigas, muitas pessoas da família, né? Então, assim, a gente tentou ficar mais nessa energia mais positiva das pessoas que estavam ao redor da gente. Que maravilha, Mirella, muito legal. E como foi? Conta pra gente como foi assim que vocês desembarcaram, qual foi o sentimento assim? Estamos na Espanha, chegamos, deu certo. Ai, só de falar, assim, eu já fico toda arrepiada quando eu lembro. Sério mesmo, que foi uma emoção muito grande. Foi engraçado que eu e a Ivna, né, a gente já chegou lá, né, foi logo pegando um táxi para ir para casa que a gente estava, né? E quando a gente chegou, a nossa agência foi super atenciosa. Quando a gente chegou, já tinha um carinha, o motorista lá do táxi, com um cartazinho. Estou esperando Mirella e Ivna. A gente já foi, já assim, deu mais segurança, né? Foi lá nele. E a gente entrou lá no táxi. E eu me lembro que na época, assim que a gente entrou no táxi, ele ligou o rádio e colocou, tava uma música brasileira na moda. Não lembro qual era, não sei se era do Gustavo Lima. Ou era uma música, acho que era o Ice. Era do Oh, Michel meu Teló, Deus. não? Era, exatamente. Aí a gente chegou lá aí, meu Deus, parece que a gente tá no Brasil, né? E ele lá escutando, né? A gente achou muito engraçado. E eu me lembro que quando o carro começou a andar, que a gente começou, o aeroporto ficava um pouco longe, e quando a gente começou a entrar ali na cidade de Barcelona, eu me lembro que eu fiquei, Ivna, que coisa linda, parece que eu não tô nem vendo isso. Muito lindo, porque é uma cidade muito cuidadosa, né, Ivna? Ivna tá aqui assistindo. Michel Teló. Eu É, acho que é bem aquela música Ai, Se Eu Te se Pego, eu que te fez pego, sucesso, né? no Brasil, né? Porque você sair do Brasil e chegar lá, a primeira música que escuta é essa, né? Aí a gente ficou super encantada, vendo tudo muito lindo, tudo muito cuidado, né?
E como a gente nunca tinha saído do Brasil, então pra gente foi assim, uma emoção muito grande. Que essa emoção que eu tive nesse dia, eu já não senti vindo aqui para Inglaterra, nem para Escócia, nem para outro canto. Eu acho que foi porque foi a primeira vez, então marcou bastante mesmo. Sim. Ai, que experiência legal, gente. Eu tô me teletransportando para a Espanha. Eu tô assim imaginando como é que foi essa experiência de Ai, vocês. tô doida pra voltar Miranda, pra lá. ah, e assim, o que que você diria para as pessoas que também têm esse sonho, né, que estão nos ouvindo, né, que querem fazer um intercâmbio, né? Você falou algo interessante que você focou no positivo. O que que você diria para essas pessoas que de repente não têm ou não essa mesma rede de apoio que vocês tiveram? Pronto, me Mas a considero pessoa quer ir. eu me considero muito privilegiada porque meu pai e minha mãe me deram maior apoio, né? Tanto financeiro como emocional, profissional. Eles sabiam que ia ser importante saber falar uma nova língua, né? Então, realmente a gente foi muito privilegiada. E tem gente que não é, tem gente que às vezes o pai ou a mãe ficam colocando dificuldades, né? Às vezes a gente pensa, não tem um pai e mãe para pagar um, né? Então, às vezes a pessoa acaba desestimulando. Mas o que é que eu digo para essas pessoas? Para se informem, né? Antes de tudo, procurem informação, pesquise questão de preço. Às vezes não é uma coisa tão impossível como as pessoas pensam, né? Depois você pode até chamar a Andrea para fazer um live aqui contigo, que ela fez um intercâmbio para o México, de forma que ela trocava o trabalho pela experiência dela lá, né? Então ela foi e gastou praticamente só o dinheiro da passagem, tinha, claro, né, algumas coisas ali para se manter, mas ela gastou pouquíssimo, né? Então, assim, se informe. Se você tem um sonho, quero aprender tal língua, quero conhecer um local, não precisa ser um intercâmbio gigantesco, às vezes de 2 semanas, de uma semana. Tem gente que vai uma semana e aprende mais inglês ou espanhol do que passou muito tempo ali no curso, né? Então, assim, eu indico isso, focar no positivo, buscar informação e se programar. Não é porque não adianta ficar só sonhando, sonhando e não sair do papel. Você tem que ir colocando os níveis a curto, médio e longo prazo, até você conquistar aquele sonho. Excelente. Mirela, eu separei algumas perguntinhas para te fazer para não esquecer. E talvez seja, né, algumas dúvidas que quem está nos acompanhando também tenha. Por exemplo, a questão assim do medo, né? Você poderia comentar para a gente, tanto assim a sua experiência pessoal, como assim como terapeuta, a gente sabe que é normal, né, sentir medo, né, aquela insegurança ou incerteza de como que vai ser quando chegar no local. Você poderia, assim, falar um pouquinho para a gente disso? Até que ponto o medo pode ser saudável e até que ponto esse medo ele já pode ser preocupante? Pronto, o medo, quando ele é saudável, até é bom sentir, porque a gente tem um cuidado, né, em relação a muitas coisas, né? Você pesquisa, se acontecer tal isso, então eu posso fazer tal coisa. Então, o medo é bom porque te prepara, né? Como, por exemplo, eu me lembro que teve uma hora que, não me lembro quem foi, mas alguém me falou, mas como assim tu vai? Tu não sabe falar nem o português, nem o inglês, vai que tu se perde, acontece alguma coisa. E eu me lembro que eu fiquei morrendo de medo. Aí eu peguei e liguei para uma amiga, que já tinha feito intercâmbio, e ela dá aula de várias línguas também, sabe? Aí eu perguntei pra ela, que ela já tinha viajado, trabalhava viajando assim, muito legal. Aí eu vou perguntar pra ela. Eu falei, olha, meu pai e minha mãe, eles estão dando incentivo pra gente ir, mas fulano me falou que eu posso me perder no aeroporto. Olha a preocupação, né? Ela, menina, tu vai deixar de ir por conta disso? Mirella, a coisa mais fácil do mundo, se tu for no aeroporto, tu pergunta, tu escreve no papel, se tu tiver com dúvidas, lá vai ter pessoas próximas, próprias ali do aeroporto para te ajudar, para te dar esse suporte, né? Então, quando ela me falou isso, eu fiquei mais tranquila. Então, mas o que aconteceu? Poderia ser um medo patológico que me prendesse e eu não fosse nunca mais por conta disso, ou poderia ser um medo que eu fiquei mais pronta, assim, para fazer essa viagem, né? Então, outra coisa também é buscar informação de pessoas que já tiveram essa experiência. Na época que eu fui, não tinha tantos relatos assim na internet, mas hoje só o que tem gente no YouTube falando,
né? Tipo, a gente aqui agora, nessa live, alguma pessoa já pode ter essa vontade, já pode estar escutando aqui o meu relato, né? E sentir um pouco mais de segurança, né? Então, eu indico muito focar em quem foi, deu certo e tem algo de bom para contar, certo? Quando o medo é muito forte, você não vai para frente, você só fica com esse medo e não faz nada para trabalhar esse medo, então não é bom você ir desse jeito, é bom você se preparar antes, né? Que é aí que tem a importância de fazer terapia, fazer um acompanhamento psicológico, né? Antes de ir, porque talvez esse medo não esteja só na viagem, esteja para tudo na tua vida. Perfeito. Mirela, deu certinho. Olha como a conversa estava fluindo, porque era isso mesmo que eu queria saber de você. Você é terapeuta, certo? Muita gente pensa assim, eu vou, quando chegar lá, procurar terapia. Você poderia contar um pouquinho para a gente como é o seu trabalho com terapeuta? Você ajuda brasileiros que querem ir antes mesmo da viagem? Por exemplo, essa pessoa que está aí com medo patológico, sente que a vida não está andando para frente, o medo a paralisou totalmente. Ela sonha muito, ela é uma pessoa que ela corre atrás de algumas coisas, né? Não tem nada que a impeça, mas o medo ali. Então, como você faz esse acompanhamento à distância? A pessoa está aqui no Brasil e quer ter essa terapia, é possível? Tem um programa de treinamento, mais uma mentoria voltada para isso que eu tenho, que é justamente preparar a pessoa antes dela mudar de país, né? E tem a preparação, processo de terapia quando ela chega, né? Lembrando o quê? Que o que é que acontece? As pessoas antes de ir ficam muito nervosas. Ou então tem muitas expectativas só boas, só olha para o lado bom. Ai, vai ser tudo maravilhoso, ai, vai ser muito legal. Eu vejo isso muito em meninas que vão ser au pair em outros países. Aí ela conhece alguém que foi, ela, ai, vai ser a minha segunda família para sempre. Tem muita expectativa e às vezes chega lá, não é nada disso. Então, é importante você ter esse preparo antes de ir. Saber que não vai ser uma maravilha tudo, que vai ter dificuldades, vai ter momento que você vai ficar com saudade, com vontade de chorar, mas que também vai ter um lado muito positivo, que nunca ninguém vai poder tirar isso de você. Tipo, essa lembrança que eu tenho quando eu cheguei lá em Barcelona, não tem dinheiro que pague. Foi muito, muito bom. E é isso, né? Você tem que ir sabendo realmente ter esse cuidado, saber que vai ser uma experiência boa, mas que também vão ter coisas ruins como tudo na vida, né? Não existe nada perfeito. Sim. Olá, Vanderly. Olá a todos que estão acompanhando. Gente, tem muita gente acenando. Desculpa se a gente não está dando oi para todo mundo. É que Oi, gente. é tanta coisa importante e legal para perguntar, Mirella. Eu fico com medo de perder o foco, mas sejam todos muito bem-vindos, tá? Todos que estão com a gente. Então, Mirella, é muito bom saber disso, né? Como você falou, também a gente tem que alinhar as nossas expectativas, não é isso? Se nós temos essa meta, saber que vai ser muito bom, mas que pode encontrar algumas dificuldades pelo caminho, né? Quando chegar no Como em qualquer novo canto. No Brasil, se você ficar no Brasil, será que vai ser um mar de rosas? Também vai ter problema? De todo jeito vai Sim, ter, né? Então é importante você ter essa visão mais realista. certo. E aí, eu gostaria também de saber assim, né? É, como que você lidou na época do intercâmbio, né? Que você foi sua primeira experiência fora, e como você lida hoje em dia, morando fora, com a saudade da família que ficou no Brasil e dos amigos? Realmente, boa pergunta, viu? Olha, quando fui fazer o intercâmbio, enquanto a Ivna estava lá, estava um paraíso. Tinha sempre alguém para ficar conversando comigo. A gente passava o dia batendo perna pela cidade, conhecendo tudo. Indo em restaurante, comendo comida diferente, estava tudo maravilhoso. Aí quando a Ivna foi embora, eu fiquei, meu Deus do céu. Fiquei tão sozinha, fiquei, meu Deus, que a minha irmã é muito minha amiga até hoje, né? Minha melhor amiga. Então, tudo a gente compartilha um com a outra. Então, quando ela foi embora eu tivesse os amigos da escola, tivesse as pessoas da casa que eu tava sendo muito legais comigo, né? Eu fiquei triste porque tava tão, tão bom com ela, tão cômodo, né? Então, quando ela saiu, eu fiquei muito triste a primeira semana. Chega a minha mãe lá da casa, né? Que é do intercâmbio, mandou uma mensagem pra ir, né? Tô preocupada, ela tá tão triste. Realmente fiquei super triste, mas aprendi algo de muito bom com essa tristeza, que foi o quê? Conhecer mais as outras pessoas e me permitir ter mais contato. E eu passei a desenvolver mais amizades ali na escola. Conheci pessoas que até hoje eu tenho contato de várias nacionalidades. E eu aprendi muito com essas pessoas, né? Desenvolveu muito melhor meu espanhol quando a Ivna foi embora, porque antes eu ficava só conversando em português com a Ivna, né?
E quando a Ivna foi embora, eu tinha que conversar com alguém. Todo mundo lá só falava espanhol. Então, pronto, aí melhorou tudo isso, né? E lá na época eu ficava com muita saudade do meu pai, da minha mãe e da minha cachorrinha. Aí a gente já faz tempo, né? Mas tinha o quê? Era pelo Skype que a gente conversava e tudo. E a gente sempre conversava. Eu me lembro que me indicaram o quê? Quando, lá na escola. Ai, não, você só fica. É bom, a gente aconselha conversar com a família só uma vez por semana para você ficar mais independente e tudo mais. E fiquei, meu Deus, isso não vai dar certo para mim. Então foi algo que não segui. Então eu falava todo dia, porque eu sou uma pessoa muito apegada aos meus pais e à minha família, né? Então achei importante isso também. Não é porque alguém falou, ah, tem que ser desse jeito. Não significa que eu não me tornei mais independente por conta disso, porque eu conversava com meus pais todo dia. Não. Então você não tem que tomar qualquer coisa como verdade que falam para você, né? Mas hoje, morando aqui na Inglaterra, já é diferente, né? Eu vim aqui com meu marido e a tecnologia ajuda muito para lidar com a saudade, né? Antes tinha que fazer a ligação do Skype, era mais complicado, né? E tudo. Não tinha, acho que nem tinha celular na época com internet. Ou se tinha, eu era desatualizada. Eu não tinha celular, tipo, de ficar conversando com as pessoas direto pelo WhatsApp, né? E aqui tudo mais simples. Aqui tudo que eu vou fazer, eu posso estar conversando com a minha família, com meu sobrinho, converso com a minha cachorrinha pela internet. Então, assim, é muito mais fácil. Então, essa questão da saudade, né? Tipo, no trabalho, eu já vou conversando com a Ivna, com a minha irmã. Então, ajuda muito, muito mesmo. Então, pra mim, tá sendo mais fácil lidar do que antes. E agora eu vim pra ficar mesmo, né, de vez, morar muito tempo. Mas a tecnologia ajuda muito nisso. A gente tem que ajudar, tem que receber essa ajuda da tecnologia, né? Usar ela a nosso favor. Sim, claro. Também eu vi que chegou aqui uma pergunta. A pergunta é a seguinte: já bateu a dúvida querer voltar para o Brasil, porém, querer voltar muito para o Brasil, porém o medo de falhar e querer voltar para a Europa? Gente, engraçada essa pergunta. Antes de eu me mudar para cá, né? Eu participo muito desses grupos de brasileiros que moram fora, né? E tudo mais. Aí uma vez uma menina perguntou desse jeito: alguém já foi para a Inglaterra e se arrependeu? Aí uma pessoa respondeu desse jeito. Quase eu morro de rir, mas eu vi como fazia sentido. Ela, eu fui e me arrependi. Aí voltei pro Brasil, me arrependi que tinha voltado. E tô juntando dinheiro para voltar de novo. Então, sempre pode ter esse pensamento, né? De arrependimento, de vontade de voltar. Mas você vai ter que analisar isso de acordo com a sua realidade, né? Aí, por exemplo, quando eu penso, tô com saudade do Brasil, tô com vontade de voltar, eu penso, saudade de quê? Eu penso que só tenho saudade da minha família. E de praia, certo? Outras coisas não sinto saudade, sinceramente. Então, eu tento lembrar disso. Com a minha família, posso ir para passar as férias, ficar mais tempo com eles, vou para a praia. Mas eu tô gostando muito da qualidade de vida daqui, que aqui você tem uma vida muito tranquila, acesso à saúde. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar, então aqui fica muito mais fácil e muito, muito, muito barato viajar para outros países, coisas que no Brasil, até para viajar para o Brasil é muito caro. Tipo assim, se eu tô em Fortaleza e quero conhecer o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou Rio Grande do Sul, eu gastaria muito mais dinheiro do que eu estando aqui na Inglaterra, ir para a Irlanda, ir para a Grécia, ir para Portugal, que é muito barato. Tipo, é o quê? Varia tanto, já passagem até de 5 euros, quando tá na promoção, é claro, né? Não o preço não é, o preço de promoção. Então, eu lembro disso, né? Eu tenho que colocar na balança o que é que vale a pena, o que é que não vale para mim no momento. Mas, um dia eu quero voltar para o Brasil, mas não é o momento, né? Então, eu tento viver o presente. Excelente. Gente, quem desejar enviar mais perguntas, tá? Fiquem à vontade. A participação de vocês é muito importante, né? É muito bem-vinda. Mirela, sabe o que eu lembrei? Eu deixei aqui uma colinha para não deixar passar nenhuma das coisas que talvez seja a dúvida de quem está nos ouvindo, né? Enquanto que existem pessoas assim que têm muito medo, existem aquelas que são muito corajosas, aventureiras, né? Eu vou arrumar a mala hoje, achei que na promoção, vou embora para Londres, vou recomeçar. Mas, aí é que tá. A pergunta seria a seguinte, né?
Enquanto que há pessoas aí com muito medo e outras já super decididas e querem se mudar, qual seria a importância de fazer um planejamento antes dessa mudança, tá? Assim, pra gente ir na cara e na coragem, como é que você avalia essa questão, assim, de eu tô com vontade de ir, eu vou logo e pronto, ou é melhor fazer um planejamento? Olha, claro que é sempre bom fazer um planejamento, né? Você primeiro ver se você pode estar morando em qual lugar. Ai, desculpa, vou fechar aqui que tá. Sim. Você tem que primeiro fazer um planejamento, ver se você pode ir para tal país, você pode fazer um intercâmbio lá, ou ir de vez para morar. O que é que você precisa? Se pode ficar, quanto tempo? É visto de turista, é visto de estudante? Então não tem como. Por mais que seja a pessoa mais empolgada do mundo, você tem que estar ligada nessas questões. Porque já pensou se você, não, quero ir para tal país, arruma uma mala e vai, chega lá na imigração, não, você não pode entrar. Porque você está querendo dizendo que veio para ficar e você só pode ficar aqui 3 meses, no caso da Europa, né? Então, tem que se planejar, realmente, né? Tem que planejar o dinheiro que você traz, porque aqui é só você e você mesmo, né? Que não é que nem não tem casa da mãe, do pai, do tio, da avó que vai te ajudar. Se você não tem para onde ir, eles vão te dar um teto. Não, aqui você tem que vir planejado. Pode aparecer pessoas maravilhosas que podem te dar esse suporte, mas é mais provável que não, porque ninguém te conhece, né? Então, assim, você tem que ter essa noção de quanto dinheiro você precisa, no que você vai trabalhar. Tem país que te dá o direito de poder trabalhar enquanto estuda e outros não. Você tem que ver isso. Se está com dinheiro só para estudar, ótimo. Se não, você tem que procurar um país que dê para trabalhar também. Né? Então, tem que sempre a pessoa ter esse cuidadinho, porque nem só também de empolgação, né? Dá para sobreviver. Verdade. Também, eu queria aproveitar essa questão que você falou do trabalho, né, e perguntar como que foi para você, por exemplo, para quem também é da sua área, né, que está nos acompanhando aqui, já escutou muitos relatos, não vai, porque lá fora você não vai conseguir exercer a sua profissão, ou é muito difícil. Você poderia compartilhar um pouquinho de como que está sendo para você fazer o que você gosta em outro país? Outra coisa que eu aconselho o quê? Buscar informação e buscar informação de pessoas que querem ajudar. Porque quando eu pesquiso, tipo, se você pesquisar o que é que precisa para ser psicólogo na Inglaterra, aí a pessoa já pode desanimar. Por quê? Porque tem que ter mestrado e doutorado para ser considerado psicólogo aqui. E não é só mestrado e doutorado em qualquer canto. Como no caso, eu tenho mestrado em Portugal. Tem que ter o mestrado e doutorado aqui no Reino Unido. Então, eu poderia muito bem desanimar e tudo mais. Mas mesmo assim, mesmo se não fosse, eu estava tão animada para vir para cá que eu trabalharia com outra coisa, né? Mas como eu amo a minha profissão e eu sou uma pessoa que, quando eu quero uma coisa, eu busco até conseguir, né? Eu não desisto. Eu não sou uma pessoa que fica dando muito ouvidos para as pessoas negativas. Então, fui para onde? Eu fui coletar informações, porque eu via o quê? Que muita gente que era formada em psicologia no Brasil trabalhava aqui com psicoterapia. E aqui o termo é diferente, né? Para você ser, por exemplo, o trabalho que eu fazia antes com psicólogo no Brasil, aqui é com psicoterapeuta. Então, eu continuo fazendo o que eu já fazia, sendo que só com a nomenclatura diferente. No Brasil, eu sou psicóloga e aqui eu sou psicoterapeuta, né? E aqui eu me registrei como membro de uma associação, que é a Sociedade Britânica de Psicologia. E foi super simples e me dá o suporte, né, de mostrar que a minha graduação é a mesma daqui, por assim dizer, tem a mesma qualidade para eu poder atender o meu público, né? Então aqui você precisa abrir uma empresa como se fosse um MEI para ser psicoterapeuta, tem que ter um seguro com psicoterapeuta, um seguro britânico, e tudo isso eu fui me informando com pessoas legais, claro, que me ajudaram, porque também teve outras que falaram, desiste, não vai dar certo. Mas acontece para outras nutricionista, para quem é fisioterapeuta. Tem sempre um caminho que, se você procurar esse caminho e fizer com ética, dentro do que está na lei, não tem por que se preocupar. Certo. Olá, Márcia Almeida, ela está online com a gente. Obrigada por estar aqui. Não estava ouvindo, Márcia? Agora parece que deu certo, né? Então, Mirela, que bom que, como você falou, né? Buscar as ajudas, né? Também
Porque imagina se você não fosse atrás e já tivesse desistido, né? Você não estaria, né, atuando como terapeuta. E como que você se sente hoje, morando no Reino Unido? Assim, qual é a sensação de... Porque você nos falou algo interessante. Vocês, deixa eu ver se eu entendi certo, vocês se mudaram em agosto de 2020, né? Isso, Que faz foi um... aí num período, foi um ano bem difícil para todo mundo. E como que foi assim para você, assim, o que te motivou mesmo no ano de pandemia a dizer assim, não, vamos nos mudar, vamos correr atrás do nosso sonho, não vamos nos paralisar por essas situações adversas, assim. E como você se sente hoje que já está aí quase daqui a pouco faz um ano, né? Estamos em janeiro, já uns 6 meses, 7 meses. É uma longa história, a minha vontade de vir pra cá, mas era uma vontade que eu tinha e eu ficava pensando até que era impossível. Sabe quando você pensa que é tão impossível que você... Ai, não, vou tentar uma coisa mais simples? Então, para a Inglaterra era desse jeito, porque eu via que, para quem era brasileiro aqui, não pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Na época, quando eu estava pesquisando, as informações que vinham para mim eram essas, né? Eu via que não dava para psicólogo trabalhar aqui, tinha que ter o mestrado e doutorado. Então, de tanto ter escutado essas coisas, já tinha desistido. E eu tenho a cidadania portuguesa. E quando saiu a minha cidadania portuguesa, tava tudo certo para eu e meu marido a gente ir para a Irlanda. Sendo que quando saiu, e eu vi que ainda dava tempo para entrar antes do Reino Unido sair da União Europeia, né? A gente pensou o quê? Ah, quer saber? Vamos se informar para ver se dá certo. A gente foi no site do governo, se informou tudo direitinho, então a gente mudou os planos. Ele já tinha muita vontade de vir morar aqui, né? Porque ele já veio pra cá, passeio, tinha amado. Ele ficava só me falando, né? Que era muito legal, que era muito lindo e tudo mais. E eu, ai, meu Deus, também quero ir pra lá. E a gente acabou que decidiu vir pra cá, em vez da Irlanda. Eu tinha vindo antes, quando eu estava em Portugal, para Escócia, mas não para Inglaterra ainda. Mas é tão parecido assim o ar daqui, né? Mais do Reino Unido, que eu também fiquei com vontade de voltar para cá. E hoje eu nem acredito que eu moro aqui. Às vezes eu fico, meu Deus, nem acredito que eu queria tanto. Eu não acredito ainda, acho que estou aproveitando ainda ao máximo, ainda está muito intenso. Sim. Mirella, a Márcia enviou uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Dizem que o profissional na área da saúde é mais fácil de conseguir se colocar no mercado de trabalho aí na Europa. Isso é verdade? Olha, eu acredito, eu não tenho como dizer, é verdade ou não, mas pelo que eu vejo aqui da realidade dos grupos que eu participo, sim. Depois vocês podem até ir atrás no Brasileiros em Manchester, que é um Instagram que fala sobre isso. E tem muito, sim, tanto a área da tecnologia da informação, de TI, como a área da saúde, são áreas que eles precisam aqui, né? Então, é mais simples. Eu vejo muita gente da área da enfermagem, que é brasileiro, que validou o diploma, fala inglês perfeitamente. Perfeitamente não, que ninguém fala, né? Perfeitamente, tem os próprios ingleses. Fala inglês também, né? E consegue trabalhar aqui na área de enfermagem. Excelente. Embora o foco da Márcia foi para a área de saúde, mas, por exemplo, na área de serviços. Eu não sou profissional da área da saúde, eu não tenho essa formação, mas de repente a pessoa quer ir para trabalhar na área de serviços, atendimentos, cafeterias, supermercados. Há esse espaço para o brasileiro? Porque aí na Europa tem bastante cafés, né? Tem muita essa cultura, né? Tem. As pessoas... Olha, na Inglaterra ela está perguntando, na Europa de uma forma geral? Ela não colocou aqui, ela só falou assim, né? Dizem que o profissional da saúde é mais fácil se colocar no mercado. Não sei se ela se refere à Inglaterra. Na Inglaterra, eu sei que... Porque como o Reino Unido saiu da União Europeia, então tem todos os critérios para entrar aqui agora, desde janeiro até agora. Tá mais um pouco complicado, mas não impossível, certo? Mas... Por exemplo, para entrar aqui agora, se você é brasileiro ou europeu, tem que estar dentro de uma listinha de requisitos. A empresa, até onde eu sei, tem que lhe contratar, certo? E geralmente são áreas especializadas. Então, tipo, para trabalhos mais como café e tudo, não entraria. Agora, na Europa, de uma forma geral, tipo Portugal, Espanha e outros, acredito sim que é viável. Na Irlanda também, né? Tem muita gente que trabalha em cafés, em atendimento, outras coisas assim também. Entendi, muito bom. Mirella, e eu queria te perguntar um pouquinho mais, se você poderia detalhar um pouquinho mais como é o seu trabalho com brasileiros e como foi a sua decisão assim na escolha, né? Porque o foco em brasileiros, assim, né?
Como que funciona o seu trabalho como terapeuta para as pessoas que têm interesse em fazer a terapia? Como que é? Pronto. Eu trabalho de forma online antes mesmo da pandemia, né? Então, assim, o meu desejo de atuar com o público que mora fora, o público de brasileiros que moram fora, é justamente porque é algo que eu me identifico. E eu acredito que o trabalho, para você fazer com a boa vontade, fazer com amor, você tem que se identificar de alguma forma com ele. E a minha forma de identificação foi o quê? Já ter vivido isso algumas vezes. Né? Então, assim, eu sinto que eu tenho autoridade para dar esse suporte, eu estudo sobre isso, eu estudo muito sobre ansiedade, depressão, sobre essa questão da imigração, das dificuldades culturais. Então, é algo que eu amo estudar. Então, como é algo que eu gosto muito de estudar, de absorver, fica algo mais fácil de eu trabalhar. Eu faço isso com mais amor, mais dedicação. Então, eu decidi trabalhar com isso justamente por isso, porque eu já trabalhei e porque eu tenho domínio para dar esse suporte para essas pessoas. Até porque brasileiro que mora fora, vamos supor, se eu falar perfeitamente em inglês aqui, falo perfeitamente, e eu quero ir num terapeuta porque eu estou depressiva ou ansiosa, por mais que eu fale muito bem, e eu vou ser atendida por uma psicóloga que fala também inglês, eu não consigo expressar claramente o que eu sinto, porque sentimento é um bicho muito pessoal, né? É muito difícil, às vezes, falar sobre sentimentos até em português, que é a sua língua nativa, imagine em outra língua. Então, eu peguei justamente esse público que tem essa vontade de fazer terapia, mas falando em português. Certo. Mirella chegou aqui, a Ivna comentou, né, que você passou, né, por o que muitos deles estão passando, né, os brasileiros que também vivenciam essa experiência. E a Márcia mandou mais uma pergunta. Ela perguntou, ela também não especificou muito, mas ela disse assim: é necessário fazer algum curso de complementação, por exemplo, partindo da sua área? Você precisou fazer algum outro curso para poder exercer a sua função de terapeuta aí na Inglaterra? Não, no meu caso não. Aqui tem vários caminhos para ser psicoterapeuta, certo? Para alguns órgãos é necessário sim fazer cursos de reciclagem, supervisão, e já outros não. Então varia muito do seu objetivo profissional. No meu caso, não é necessário. Porque eu atendo justamente, não estou sujeita a regras de algum órgão que está me empregando. Não, é porque eu trabalho por conta própria. Então, para mim, não é necessário. Excelente. Mais uma pergunta ainda sobre o seu trabalho. Você atende também pessoas que estão no Brasil, porque você falou que se dedica muito à questão do estudo da ansiedade, da depressão. Pessoas que estão passando por esse problema, que não necessariamente vão se mudar, também é um público que você atende? Olha, à distância? Olha, o meu maior foco é nos que moram fora. Claro que, como eu tenho paciente, né? Então, tem pessoas que estão em processo de psicoterapia comigo desde antes. Então, não seria ético. Eu não, estou mudando de país, então não vai dar certo. Eu vou te atender mais. Eu continuo atendendo essas pessoas, né? Que eu já vinha atendendo. E eu faço nesse programa de treinamento de suporte emocional para as pessoas que desejam ir. Mas eu tenho foco, sim, em ajudar as pessoas que estão aí no Brasil. Eu sei que muita gente vem para mim, né, querendo me indicar e tudo mais. Eu estou me preparando mais para um programa que vai poder ajudar de uma forma mais ampla essas pessoas que sofrem tanto de ansiedade como de depressão também. Excelente, muito depois, bom. Sabe, pode até fazer uma live sobre isso depois, mas como eu ainda estou programando aqui, né, aí eu não tenho como falar tudo agora, mas depois sim. Tá ótimo. E assim, como funciona? Essa pergunta eu fiz que foi do trabalho, né? A gente ainda tem alguns minutinhos, né? Eu gostaria de estar deixando a live salva, então, como o máximo de tempo é 1 hora. Mirella, eu te perguntei isso no início, mas eu volto a perguntar, assim, que recado você deixaria para alguém que está nos acompanhando agora, que tem esse sonho, mas acha que é muito difícil, né? O que você diria para essa pessoa que de repente talvez até já desistiu, já deixou o sonho de lado? Tem algum recado para essas pessoas? Sim, recado para essas pessoas. Se alguém estiver assistindo e tem essa vontade e pensa que já tá velho, que não tem mais, não tem um dinheiro, isso, aquilo, outro, eu peço que essa pessoa pense, se você não fizer isso por você, quem é que vai fazer? Não
não adianta você não fazer e ficar com esse sonho de depois querer ter um filho e mandar que o menino vá logo fazer um intercâmbio, né? Gera uma frustração para a sua vida. Então, o recado que eu dou é você não desistir. Se esse ainda é o seu sonho, busque informação, pesquise, veja o que é necessário, né? Não pense que você tá velho para isso. Tem gente que pensa, intercâmbio é para quem tem 19 anos. Gente, da onde? Aqui tem gente fazendo intercâmbio com 50 anos. O pessoal daqui tem outra mentalidade, né? Então, não desista, vá atrás, pesquise, veja o que é necessário. Veja um relato de pessoas que já foram. Pesquise, coloque tudo numa planilha. Eu fiz muito isso, eu coloquei tudo na planilha, vendo o que é que eu precisava de dinheiro, há quanto tempo eu vou precisar, quanto dinheiro eu vou precisar levar, que documentos. E é isso. A partir do momento que você sabe o que é que você precisa, você já fica mais segura. Então, a ansiedade já vai diminuindo um pouco mais. Claro. Pra ter do que sonhar, né? Ficar só sonhando, sonhar é bom, é graça, né? Mas não é a mesma coisa. Correr atrás e realizar, né? A Márcia falou assim, por isso que eu vou realizar meus sonhos. Tem intercâmbio da terceira idade, já pesquisei. Muito bom, Márcia, é isso aí. Márcia Almeida. Eu acho muito legal que o pessoal aqui bem mais velho deixa de passear, não. Viu? Todo tempo passeando, viajando, diferente daqui, né? Que, do Brasil, aliás, que às vezes o pessoal mais velho pode fazer mais nada. Olá, Carol. Não sei se a Carol ainda está ao vivo. Pedro também, que havia entrado na live. Sejam bem-vindos. Mirela, e assim, essa questão que você falou, né? Esse recado muito legal que você deixou para as pessoas, de não só sonhar, né? Eu queria aproveitar ainda e falar em relação a aquelas pessoas que nunca tiveram a experiência, que assim como você, foi a primeira vez que pegou um avião, que fez um voo de avião, né, no caso, viajou de avião e já foi para outro país, né? Especialmente para aquelas pessoas também, assim como você, que tem esse apego emocional à família, tem medo de repente ficar longe dos pais, e os pais precisarem, ou às vezes tem uma família muito super protetora, que tem medo de ficar longe do filho, acontecer alguma coisa. E aí eu queria alinhar isso à frustração, né? Por que seria bom, apesar de todos esses cuidados, esses medos ou esses pensamentos, por que seria bom a pessoa executar esse sonho? Ela pode, de repente, ficar frustrada se ela pensar demais em todo mundo e não se priorizar nesse sentido? De que forma essa pessoa poderia conversar com a família, dar essa paz à família de que vai dar certo, de que ela vai continuar em contato? Tem alguma sugestão em relação a isso? A sugestão é focar na solução. Tentar ver, por exemplo, se sua família não quer que você vá com medo de você se perder, de acontecer isso, aquilo, outro, você tem que passar essa segurança para sua família, principalmente se você for adolescente, algo do tipo, né? Olha, mãe, tem isso, tem esses recursos. Por exemplo, a agência que eu vou me dá essa segurança, eu posso mudar de casa, eu posso ligar a qualquer momento para esse número e eles me darem o suporte, né? Então, é importante você tentar focar na solução. Por exemplo, no meu caso, eu me lembro que a minha mãe ficou, Mirela, eu tenho tanto medo de tu ir sozinha para esse do nada ir para outro canto, né? E eu procurei tranquilizar. Desculpa. Né? Então, focar na solução. E se eu não tivesse ido para essa viagem, se eu tivesse escutado as críticas, talvez eu não estava nem aqui hoje. Talvez eu estava lá no Brasil ainda frustrada, pensando, puxa, por que eu não fui quando meus pais estavam me apoiando, né? Por que não fui? Então, eu estaria frustrada, talvez não estaria aqui, muito provavelmente, porque depois que eu fui, eu perdi o medo de muita coisa mesmo, né? Então, você pode, se você não conseguir fazer alguma coisa que você queria muito, você pode ficar frustrada assim pro resto da vida, e isso não é bom, esse sentimento de frustração. Sim. E agora fazendo o caminho inverso, se a família de algum aluno que também está aqui ouvindo, né? O que a gente poderia dizer para essa família, né? Para os pais, né? Em relação a isso, por que seria importante esse suporte, esse apoio, principalmente emocional? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho condições de ajudar o meu filho, isso me preocupa, não tenho muito como dar um suporte financeiro, mas, por exemplo, suporte emocional, de apoiar. Por que seria importante essa família estar junto na decisão desse filho ou dessa filha que vai para o exterior? Olha, o que eu diria para os pais, que muitas vezes ficam, de certa forma, minando esse sonho, eu diria que eles têm que lembrar que eles tiveram um filho para a vida, não para eles, né? Será que você ficaria feliz se teu filho está ali infeliz, frustrado por não estar conseguindo um sonho, só porque vocês colocam isso, como fazem um tipo de chantagem emocional?
O que é que você ganha com isso? O que é que você quer? Seu filho feliz, realizado, ou ele ali do teu lado, super protegido e frustrado? É importante você colocar isso na balança, né? Lembrar disso que não importa, quando o seu filho gosta mesmo de você, né? Que você sente esse amor, não importa o lugar do mundo. Ele vai continuar demonstrando esse amor. E não significa que ele vai embora para sempre, você nunca mais vai ver, né? Tem a tecnologia, tem avião para isso, né? Para focar nessas soluções. Perfeito, Mirela. Bom, como a gente tem alguns minutinhos, eu queria deixar esse minutinho final para as perguntas, abrir para as perguntas. Se mais alguém que está conosco desejar fazer algum comentário, alguma pergunta, a Mirela, a nossa convidada. E também já de antemão te agradecer muitíssimo, Mirela. Assim, você é tão jovem, mas tem uma bagagem tão incrível, né? Já quero te convidar para outras lives, se você aceitar, para você voltar. Contar sobre esse seu novo projeto. Eu já estou ansiosa, curiosíssima e desejo muito sucesso quando ficar pronto. Venha divulgar, venha nos contar como funciona. E assim, agradecer muito, né? Porque nada como ouvir alguém que realmente vivenciou e vivencia essa mudança e dá até uma motivação, né? Para a gente também, de repente, correr atrás dos nossos sonhos, seja de mudar de país, ou até se você está infeliz no emprego, ou em outra área da vida, né? Sempre há tempo, né? Sim. Aí eu que agradeço, Tamara. Achei muito legal a tua iniciativa, porque como tu é professora de inglês e espanhol, né? Então tu deve ter seguidores que devem ter essa vontade, né? Alunos que têm muita vontade e têm muito medo. E assim, acho legal, né, você abrir esse espaço para as pessoas verem que é possível. E assim como na minha época eu fui atrás de um professor particular para me dar aula de espanhol para eu ficar mais segura para ir para a Espanha, tu pode estar fazendo esse papel de muitas pessoas, né? Então, de dar esse incentivo, de ensinar, não, você consegue se aprender, você consegue ser capaz. Então, eu acho muito lindo esse trabalho dos professores e parabéns mesmo por estar fazendo isso, né? Tanto em dar aula, passando teu conhecimento, como também dando essa injeção, né? Que tu tá fazendo isso com outras pessoas, fazendo live sobre isso, né? Sobre essa coragem de viver os sonhos. Oh, muito obrigada, Mirela. Mirela, queria também aproveitar um pouquinho para a gente fazer uma selfie nossa do ao vivo e também pedir para quem está nos assistindo, se puder, fazer uma foto nossa e nos marcar, dizer de que forma essa live te ajudou, de que forma a história da Mirela te motivou a correr atrás dos seus sonhos, ou a de repente apoiar seu filho, sua filha que quer mudar, né? Então eu vou fazer uma foto daqui do meu celular para repostar e vou pedir também quem desejar fazer de casa essa foto nossa e tá aí nos marcando, tá bom? Eu aqui toda minha arrumando. Ai, tomara. Vou tirar outra para garantir. Excelente, aí eu te envio. Eu desativei aqui só para bater a foto, mas voltando, a Márcia perguntou, vamos ver se dá tempo a gente fazer essa pergunta. É sobre como foi para você a questão do idioma. Você acha que é importante a pessoa também se preparar nesse sentido, né? Ou seja, estudando inglês antes de ir, ou espanhol, ou idioma local. Com certeza, para tu ter uma noção, o meu inglês não é fluente. Eu tô estudando desde quando eu planejei mudar para fora, né? Eu fico estudando muito, eu faço aulas também de inglês. Mas, assim, é importante para te passar uma segurança, é muito importante para perceber que você consegue se comunicar, que as pessoas entendem o que você quer e que você também consegue deixar claro, né, as suas opiniões ali. Mas também é algo que não deixe de ir porque não está fluente. Por exemplo, eu estou aqui na Inglaterra, não sou fluente em inglês, mas eu resolvo tudo com o meu nível de inglês. Né? Então, se para você não pensar que você é totalmente fluente, não é necessário. Fazer só um pouquinho que você precisa para desenvolver aqui. Certo. Isso mesmo. Então, você falou algo bem legal agora. Gente, desculpa os barulhos externos se alguém está ouvindo, está tendo construção, moto passando, mas é assim, né? Ao vivo tem de tudo. O importante é que a gente está aqui juntas. Você poderia também aproveitar esses minutinhos finais, Mirela, para falar para a gente essa questão da perfeição, para a gente também ter que cuidados a gente pode ter com isso, de, por exemplo, ficar limitando os nossos sonhos. Eu só vou quando eu
tiver talvez muito dinheiro para ir, que também pode ocorrer isso. Ou então, só vou me mudar quando meu inglês estiver muito fluente. Existe também, assim, um equilíbrio nisso, da gente se preparar até que ponto é saudável esse planejamento, e até que ponto se torna também um exagero, de como se você estivesse atrasando o seu sonho, colocando sempre mais uma desculpa. Você tem que ter cuidado, né? Porque geralmente nosso pior inimigo é a gente mesmo, né? Às vezes você fica colocando culpa de uma coisa em outra, mas na verdade é você mesmo. Ai, culpa no dinheiro, culpa no inglês. Mas na verdade é você, né? Você que não tá indo atrás do inglês, nem indo atrás do dinheiro, e tá gastando com um monte de coisa que não tem nada a ver com o seu sonho, né? Então é importante primeiro perceber isso. É primeiro você que tá se sabotando. Segundo, a autocrítica. Pensar que tudo tem que ser perfeito para dar certo. Pessoa que pensa assim, nunca vai conseguir fazer nada, porque não existe nada perfeito, né? Em relação ao inglês, que é que eu noto? Mas eu ficava, ai, puxa, meu inglês não é fluente. Depois eu percebi, nem os ingleses falam inglês direito, perfeitamente. Eles falam errado. Assim como a gente no Brasil fala errado também o português, muitas coisas. Significa que eles são burros? Significa que eles não são capazes de se comunicar? Não, porque comigo não vai ser diferente, né? Então, você tenta focar nisso, tentar focar sempre no positivo e na solução. Não, quando eu falo focar no positivo, não significa ficar feito louca, pensando que tudo é maravilhoso. Não, mas focar no pouco que eu consigo. Né? Então, acho que é importante tentar manter realmente esse nível de equilíbrio. Tentar perceber que não existe perfeição. Excelente. Bom, Mirela, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu tô vendo que o tempo tá quase terminando e eu vou deixar salva a live. Obrigada a todos que tiveram presente, Obrigada. Aqueles que não puderam assistir do início, mas a gente vai deixar, vou deixar salvo aqui, né? Para mais pessoas tirarem proveito desse assunto tão importante que a Mirela tratou para nós. E também acompanhe a página da Mirela, né? Ela sempre faz postagens de conteúdos de altíssima qualidade, que dão super suporte na nossa saúde emocional, né? Claro que nada substitui a terapia, né, Mirela? A gente precisa também entender isso, mas quando eu falo das postagens é porque já é um começo, né? Já te ajuda, né? Obrigada pela alta qualidade. Muitíssimo obrigada, Mirela. Gente, se vocês concordam que eu devo chamar a Mirela de novo, deixem aí nos comentários, ou então quando eu deixar a live salva, né? Eu quero muito te convidar para uma outra live, tá, Mirela? E a Ivna também. Tá bom. Um beijo, Tamara. Tudo de bom. Agradeço pelo convite. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.